Então, gente, precisa respeitar sempre a data de validade que o fabricante imprimiu na embalagem, tá? E também observar sempre o rótulo. Tem alguns alimentos que vem ali escrito após aberto consumirem até tantos dias. Tem que seguir essas informações do rótulo, isso é obrigatório, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de etiqueta, tá? É bem essa etiqueta que nós utilizamos, na verdade agora ela foi modificada, então a gente tem ali as informações do curso que está utilizando, quem é o instrutor responsável, tá? Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês, tá vendo aqui o erro? Eu não tenho o dia que esse produto vence. Então, isso daqui é um erro, tá? Esse daqui é um apontamento de auditoria, de fiscalização. Não pode estar assim. Tem que estar 100% preenchido. Então, vamos dizer assim, vamos supor que lá na embalagem do produto, ele coloque aqui que vence em setembro, tá? Vence em setembro. Então, o que a gente tem que colocar? Quando lá na embalagem diz assim, vencimento, setembro de 2017, ali no caso. O que a gente coloca? O último dia do mês de setembro, para ficar a informação bem completinha, tá? Então, isso daqui é também uma regrinha que a gente tem lá na nossa cozinha, de acordo com a legislação, né? Produtos resfriados, validade 3 dias. Lembra, a gente conversou sobre isso. 5 dias só se for o equipamento abaixo de 4 graus, mas a gente sempre prioriza 3 dias. Então, tudo aquilo que for armazenado em geladeira que vocês fabricaram ou que vocês picaram, cortaram, é 3 dias de validade. Congelado na câmara fria, a nossa câmara fria lá no Senac, ela atinge temperatura abaixo de menos 18 graus. Então, esses alimentos podem ficar armazenados por até 90 dias, não pode ser mais do que isso. Congelados, no caso de freezer, né? Então, fica ali na temperatura de menos 12 graus até 30 dias. Secos industrializados, abril é 30 dias. Então, farinha de trigo, abril é 30 dias de validade. Açúcar, sal, azeite, que mais? Farinhas em geral, abril é 30 dias ou conforme as instruções do rótulo, tá? Então, sempre tem que ler o rótulo antes. E oleaginosas, que seriam as castanhas, nozes, é 15 dias de validade. Na nossa cozinha, tem vários desses cartazinhos com os prazos de validade, tá? Então, vocês também vão ficar sempre orientados nessa questão. Lembrando que a regra de ouro é ler o rótulo. Primeiro de qualquer coisa. Que dia que eu ponho, qual que é a data que eu ponho de validade? Olha o rótulo. Se no rótulo não estiver falando nada, aí a gente vai para as nossas tabelas. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante. Isso aqui é licor, né? Então, licor é uma coisa que todo mundo pensa, putz, isso aqui não tem validade, né? Abril é indeterminado, imagina. Pegando o rótulo para ler, aqui ele fala, ó, prazo de validade com a embalagem lacrada é indeterminado. Porém, com a embalagem aberta, a validade é de até 12 meses. Tá vendo a importância de você ler o rótulo do produto? Se eu coloco aqui uma etiqueta e digo que ele é indeterminado, tá errado. Eu posso levar um apontamento por isso. E outra coisa, gente, bebidas também. A gente coloca a data ou a etiqueta de abertura. Existem bebidas, sim, bebidas alcoólicas, que não têm prazo de validade. Isso é fato. Porém, eu sempre falo para o pessoal colocar a etiqueta, colocar ali no caso, deixa eu voltar aqui, né, no exemplo da etiqueta, o nome do produto. Vamos colocar cachaça de cataia, que é uma coisa que eu sei que não tem validade. Coloco a data de abertura, de manipulação, e aqui na validade, no campo da validade, eu escrevo mesmo, indeterminado e colo na garrafa. Por que é legal a gente fazer isso aqui? Para eu saber quando foi aberta essa garrafa, para eu ter esse controle. Porque assim, aqui a gente está falando de contaminação e tal, tá com esse foco da contaminação, mas e a qualidade desse produto? É a mesma? Alguns dias ou de repente alguns meses depois que eu abrir ele vai continuar com a mesma qualidade? Então é importante você ter essa informação para você analisar. Puxa, esse produto aqui tá aberto já faz 2 anos, ninguém usou, né? Acontece, com bebida acontece.
Esse daqui também é outro exemplo, é um xarope, né? Então, aqui, ó, validade 3 anos enquanto lacrado, após aberto, consumir em até 6 meses. Então, a importância de ler o rótulo. No caso de armazenamento de alimentos, então, nos resfriados e congelados, sempre controlar a temperatura do equipamento, temperaturas de resfriamento no máximo 5 graus, segundo a RDC, ou congelamento menos 12 ou abaixo de menos 18, conforme a CVS 5 de São Paulo. Manter a organização do equipamento é fundamental. Não adianta nada eu ter um equipamento bom que mantenha a temperatura da forma adequada, mas eu vou lá e coloco um monte de coisa lá dentro, eu sobrecarrego esse produto. Ele não vai manter a temperatura ideal de todos os alimentos que vão estar lá dentro. Isso é fato, tá? E sem contar que eu não consigo ver tudo que está lá dentro, acaba que vai se perder produtos. Controle da capacidade do equipamento, é isso que eu falei. Controle de validade. Então, nós utilizamos para controle de validade, 2 sistemas. Um deles é o PVPS, que chama primeiro que vence, primeiro que sai, e o outro é o PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o primeiro que vence, primeiro que sai, logicamente, nós vamos utilizar para aqueles produtos que têm data de validade. Então, esses aí que a gente manipulou, ou esses que nós recebemos, né, lá no nosso estoque seco, pacote de açúcar, pacote de café, enfim, a gente vai colocar sempre o que vence primeiro na frente ou em cima, porque qual que é o nosso reflexo, né, quando a gente vai pegar alimento na despensa? Sempre pegar o que está na frente ou o que está por cima. Então, tem que ter essa organização. Isso ajuda muito a você ter esse controle e não perder alimento por vencimento, que é mais triste você ter que abrir um pacote lacradinho, sei lá, de 5 quilos de açúcar e ter que jogar inteiro na lata do lixo porque ele venceu. E o PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai, a gente utiliza muito para hortifruti. Então, assim, no caso lá das laranjas, eu recebi uma caixa de laranja hoje, mas eu tenho uma outra que tá ali quase no final, que já é da semana passada. Então, eu pego essa de laranja que chegou hoje, coloco por baixo da que já estava lá para eu poder utilizar primeiro as frutas que chegaram antes. Tá? Assim, eu tenho sempre essa rotatividade e corro menos riscos de perder produto por passar, né? Por apodrecer, ficar velho, enfim. Manter a identificação dos produtos para a gente ter esse controle é muito importante e a higiene dos equipamentos. Então, assim, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a higiene do equipamento? Isso quem determina é a pessoa que está à frente, quem está olhando para o equipamento. Então, às vezes eu posso limpar minha geladeira uma vez por semana, ou não, dependendo do fluxo de uso, da quantidade do giro de alimentos, ela acaba sujando com mais frequência, tem que limpar a cada 2 dias. Isso depende do dia a dia, a gente pega essas questões ali na rotina do trabalho mesmo. Nunca forrar as prateleiras de geladeiras é importante, né? Porque ela precisa que o ar circule nela toda, por isso que é grade. Então, você precisa manter essas prateleiras livres para ter a circulação do ar e não ter prejuízo ali na manutenção da temperatura. No caso de estoque seco, então, a gente precisa ter afastamento dos produtos da parede e, entre eles, afastamento do teto. Manter a organização também é importante. O controle da validade, primeiro que vence, primeiro que sai, que a gente acabou de ver. A identificação dos produtos, também das prateleiras. Manter a higiene do local e manter produtos químicos sempre em ambiente separado. Então, lugar de alimento é lugar de alimento e lugar de produto químico é lugar de produto químico. Isolado sempre. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, então, lembra que eu falei da questão da caixa de papelão na cozinha que não pode? No estoque também não. Então, isso aqui é uma situação real que aconteceu no Senac, que a gente teve esse aparecimento dessas larvinhas aqui, que é daquela mariposinha cinza, que dá muito no verão, e ela adora comer cereais. E quando a gente foi identificar, ela estava vindo junto com caixa de papelão que estava no estoque. Então, quando a gente fez a remoção das caixas, elas desapareceram. Aí aqui, ó, as caixas de papelão, né, que a gente tinha no nosso estoque. E depois a gente removeu elas e organizou, dá até um aspecto melhor, né, para o ambiente, muito melhor.
Aí aqui o que não tinha caixa, a gente colocou provisoriamente nesses sacos, não pode utilizar saco de lixo, mas até chegar o saco cristal, que é um saco próprio para fazer esse tipo de embalagem, que é saco transparente de primeiro uso, aí a gente faz a substituição, tá? Mas para vocês entenderem como o aspecto do ambiente já é outro. Então aqui, eu vou mostrar mais fotos para vocês do nosso estoque, para vocês entenderem. Só falando da parte de descongelamento, a gente já viu lá na questão dos controles de temperatura, mas só para lembrar, um alimento, uma vez descongelado, não pode ser recongelado, a não ser que ele passe por cocção. E sempre a preferência é fazer o descongelamento na geladeira. Podemos fazer também em micro-ondas, desde que seja utilizado imediatamente ou diretamente no fogo.